Olá, pessoal. Hoje nós falaremos sobre a dissertação expositiva, tá? Nesse primeiro vídeo, nós veremos quais são as características principais de um texto dissertativo e expositivo. O que é um texto dissertativo e de que forma ele se torna expositivo. Por quê? Porque o nosso caminho mais para frente é chegar à dissertação argumentativa, que é a dissertação, o tipo textual exigido no Enem, certo? Então, primeiro nós vamos entender o que é dissertar. Dissertar é falar sobre um assunto, certo? Toda vez que nós estamos falando ou escrevendo sobre um determinado assunto, apresentando fatos, né, expondo alguma coisa, estamos fazendo uma dissertação expositiva, certo? A dissertação expositiva, ela tem algumas características básicas. Quais são essas características? Primeiro, clareza. Vamos pensar o seguinte: nós vamos escrever, vamos supor, para um veículo de informação que é uma revista. E essa revista ela chega a qualquer tipo de pessoa, com qualquer grau de escolaridade, né, com vários graus intelectuais, certo? Então, o texto ele precisa ser claro, ele precisa atingir qualquer pessoa. Então, lembrando que texto dissertativo, seja ele argumentativo ou expositivo, a linguagem é a linguagem padrão, certo? Você não pode usar linguagem coloquial, por exemplo, dentro de um texto dissertativo expositivo. Por quê? Às vezes o texto ele tem tantas palavras rebuscadas que a intenção do leitor acaba sendo descobrir quais são essas palavras, qual o significado dessas palavras e o que realmente o autor queria dizer se perde em meio a essa dificuldade. Então, o texto é padrão, né? Linguagem formal, porém, quanto menos rebuscada for, melhor. Quanto mais o vocabulário tiver circulando no uso das pessoas, né? Melhor ainda, certo? Então, a clareza textual, ela vem através do tipo de recurso de palavras que você escolhe. A combinação de palavras, ela vai te dar uma clareza textual, certo? A coerência é um outro fator muito importante para a dissertação expositiva. Um exemplo de falha em coerência, você está expondo fatos, por exemplo, positivos sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí você conclui que, embora a cidade do Rio de Janeiro seja maravilhosa, a população não usufrui tanto não vai usufruir tanto dos seus benefícios devido à violência. Ficou sem lógica. Se você estava expondo tantos pontos positivos, por que entrou a questão da violência para que você não possa utilizar, não possa se beneficiar com esses pontos positivos? O ideal, então, é que você fale sobre os pontos positivos e negativos. Daí você conclui que, devido aos pontos negativos, a população não usufrui dos benefícios que a cidade do Rio de Janeiro propõe para elas, né? Dispõe para elas. Ok, isso é um texto coerente. E o que seria uma coesão dentro desse texto? Uma ligação. Existem elementos de ligação que são os elementos coesivos, conectivos, por exemplo, certo? Então, sendo assim, entretanto, contudo, por este viés, por esta vertente, são elementos que fazem com que as ideias dissertadas nesse texto sejam conectadas, não fique uma colcha de retalho, né? Os elementos textuais, eles se conectam através desses conectivos textuais. Precisa também que haja como se fosse uma coluna vertebral, uma linha de ação nesse texto, tá? O ideal é que os parágrafos eles sejam conectados por esses elementos de conexão, que a ideia seja coerente, ou seja, que eu discuto e conclua, né, ali dentro desse texto algo com uma linha de ação e que a minha linguagem seja clara e objetiva, certo? Então, essas são as primeiras características, claro que muito mais subjetivas, dentro de um texto dissertativo argumentativo. No próximo vídeo, nós veremos a questão física do texto dissertativo argumentativo, como parágrafo, divisão de linhas, de objetividade em cada parágrafo, certo? Então, até a próxima.